Eu tive uma ideia. Vou convocar os nossos super-heróis. Eles vão conseguir nos ajudar. Um minutinho, vou só mandar uma mensagem pra eles aqui. Não é nada disso. Eu tô com um problema. O problema é comigo mesmo, né? Já que eu sou muito esperto, né? E se eu não souber resolver, eu posso pedir ajuda pro meu mordomo. Ah, boa, boa. Batman, tu que é do pesquiseiro. Olha esses exames. O que é pecado? Cara, eu nunca vi nada assim. Eu vou sair dar uma pesquisada, eu já volto com a resposta. Faça isso, faça isso. Será que... Ah, talvez o Homem-Aranha com a sua teia pode resolver meu problema. Boa ideia! Mas é claro, a minha teia nunca falha. Levanta-se. Aí, ó. Boa. E aí, resolveu? Não estou melhor. Deixe comigo. Vou usar minha visão raio laser ou a raio-x também. As duas. Você consegue usar as duas ao mesmo tempo? Eu andei estudando no final de semana. Uau! Hulk acha legal. Se prepare. E aí, melhorou? Faz alguma coisa? Mas o Hulk é muito forte. O Hulk não quer machucar a menina. Mas, cara, será que os nossos super-heróis não vão conseguir ajudar essa menina? O Batman fez a pesquisa. Boa, Batman! Olha só. Eu encontrei um livro chamado A Bíblia. É o único livro que fala sobre o pecado. E ó, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que vocês querem primeiro? A boa! A boa! A boa é que encontrei a resposta, né? Vamos! E a notícia ruim é só vocês lerem Romanos 6:23. Lá fala que a consequência do pecado é a morte. Você vai morrer? Ah, sentimos muito, tá? Mas com a morte nem nós podemos. Eu ainda lembro quando meu tio Ben levou um tiro. Eu não pude fazer nada e ele acabou morrendo em meus braços. Hulk acha complicado. Pois é. E sabe o que é pior de tudo isso? Ah, pior ainda! Pior. É que todos nós aqui já estamos nessa. É só vocês lerem Romanos 3:23. Fala que todos nós pecamos e estamos longe da glória de Deus. Então lascou. O que é que nós vamos fazer, será? Calma. Isso já tá resolvido. Resolvido? Aham, tá resolvido, calma. Mas... simples assim. Não, tem que explicar, né? Ah, tu vai contar? Sim. Ah, então vem cá, olha só. Então vamos ver assim. Ó, tu explica pra nós como que isso tá resolvido, tá? Porque a menina, olha só. Pecado. Isso aqui é um problema muito sério. Tá. Sabe, para vocês entenderem um pouco melhor, primeiro vocês têm que entender um pouco mais sobre o que é esse problema, pecado. Bom, pecado não é simplesmente fazer coisas erradas, mas pecado tem a ver com nós vivermos a nossa vida distantes de Deus. E assim como o Batman pesquisou, essa é a realidade de todos nós. Todos nós estamos vivendo e vivemos a nossa vida naturalmente distantes de Deus. Tá, mas para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou começar essa história desde o começo, tá? Boa. Deus criou o mundo perfeito. Deus criou tudo.
Mas por causa do pecado, ele passou a ser um lugar cheio de problemas, cheio de brigas. Por isso que existe tanta maldade no nosso mundo hoje. Sabe? Esse não era o plano inicial de Deus, e Deus não queria que fosse assim. Então Deus disse, olha, a gente tem que resolver isso. Alguém tem que ir lá, alguém precisa ir lá, levar a culpa, levar o castigo do pecado. Alguém precisa ir lá, morrer no lugar de quem cometeu o pecado. Morrer? Não, vai você lá, eu não vou. Não. Nenhum de vocês poderia ir. Ufa, mas quem pode ir lá então? Jesus, o único que não tem pecado. O único que não tinha pecado. Jesus, o Filho de Deus. Jesus disse, olha, Pai, eu vou lá para a terra, eu vou nascer lá, vou viver lá, e eu aceito levar o castigo, eu aceito levar a culpa e a condenação do pecado das pessoas. Eu aceito morrer, eu aceito levar a condenação desse castigo. Corajoso, né? Nossa, que legal. Conta um pouquinho mais sobre isso. Não, mas antes de ele ser corajoso, Jesus foi amoroso. Jesus fez isso por amor a mim, por amor a cada um de vocês, por amor a cada um de vocês, crianças, por amor a cada um de nós. Foi por isso que Jesus fez isso, por isso que Jesus veio a esse mundo e aceitou levar esse castigo. Tá. Como é que ele fez? Tá. Tô curioso. Assim, para eu contar toda a história, isso levaria muito tempo, tá? Vocês precisariam participar do cultinho, ou então vir em todas as EBFs, ou então participar dos cultos, ler a Bíblia. Só assim vocês poderiam conhecer toda a história. Mas hoje eu vou contar a pequena história de como Jesus carregou o castigo e a condenação. Bom, tudo começou quando Jesus estava lá num jardim chamado Getsêmani. Era um jardim onde Jesus se reunia com os discípulos. Já era noite. Sinistro isso. Sabe? E então Jesus estava lá com os seus discípulos, só que Jesus tinha um dos seus discípulos que era traidor, Judas. Judas chamou uma tropa de soldados, e então eles foram até lá para prender Jesus. Eles estavam armados com tochas, era sinistro, era uma multidão atrás de Jesus. E quando eles chegaram lá, Jesus fugiu. Não. Jesus perguntou, olha, a quem vocês estão procurando? Jesus respondeu os soldados. E Jesus disse, sou eu. Quando Jesus falou isso, os soldados foram para trás e caíram no chão. E aí eles começaram a lutar, os soldados perderam? Não foi assim. Isso aconteceu mais 2 vezes. De novo, eles foram para trás e caíram, e mais uma vez. Mas Jesus não fugiu. Jesus deixou ser amarrado e ser entregue aos soldados. Então Jesus foi levado à casa de um homem poderoso chamado Anás. Lá as autoridades, os inimigos de Jesus, fizeram inúmeras perguntas tentando achar alguma coisa para condenar ele. Se ele errasse uma pergunta... Acelerava, ele tirava 0? Não, ele era condenado à morte. Sabe? E por fim eles decidiram, eles iam condenar Jesus. Só que para isso eles teriam que ir até a casa do governador chamado Pilatos, que o Pilatos ia fazer o julgamento. Então lá foram eles cedinho da manhã e levaram Jesus lá para Pilatos para ele ser julgado. Só que Pilatos não era bobo não, ele sabia que Jesus era inocente e de que Jesus estava ali por pura inveja das autoridades daquela época. Então ele deu um olé em todo mundo e Jesus foi para casa. Não foi assim. Pilatos até tentou negociar a soltura de Jesus com um ladrão conhecido daquela época e super perigoso chamado Barrabás. Mas a multidão ia cada vez mais na onda dos inimigos de Jesus e das autoridades da época, e cada vez mais eles gritavam, crucifica Jesus e solta Barrabás. Barrabás tentou fazer de tudo, mas não teve jeito. A multidão cada vez mais pedia para que Jesus fosse crucificado. Eles até pegaram um chicote com ponta de ossos e castigaram Jesus. Jesus foi humilhado. Jesus foi cuspido, debochado. Sabe?
Então chegou no fim e Pilatos mandou crucificar Jesus. Covarde esse Pilatos. Jesus, ele precisou carregar sua própria cruz até um monte chamado Caveira. Lá, com pregos, perfuraram as mãos e os pés de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos e penduraram uma placa sobre a cruz dele, que dizia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Os soldados até mesmo deram vinagre para ele tomar. Poxa, eu não entendo por que ele não se defendia, por que ele deixava. Porque precisava ser assim. A condenação pelo pecado precisava ser sofrida. Jesus precisava carregar esse preço para que essa culpa não viesse sobre nós, mas que ela fosse sobre Jesus. Era necessário que fosse assim. Chegou o momento então que Jesus disse: está consumado. Isso queria dizer que a missão de Jesus foi cumprida. O preço pelo pecado tinha sido pago. Depois disso, Jesus morreu. Um herói morrer? Jesus morreu. Ele foi sepultado pertinho dali, numa caverna assim, e tinha uma grande pedra na frente. José, Arimateia e Nicodemos providenciaram o sepultamento de Jesus. Maria Madalena prestou muita atenção aonde Jesus havia sido sepultado. Sabe, e no domingo de manhã, 3 dias depois, Maria Madalena, ela foi até lá no sepultamento de Jesus, no sepulcro, para levar alguns perfumes para o corpo de Jesus. Se liga, quando ela chegou lá, aquela pedra enorme que estava na frente do túmulo tinha sido removida, e o corpo de Jesus não estava mais lá dentro. Mas e o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Sabe, Jesus está vivo novamente. Ele apareceu para Maria Madalena e para os outros discípulos. Isso significava que a missão de Jesus foi cumprida. O preço pelo pecado foi pago. Jesus fez tudo o que precisava ser feito, que Deus devolveu a vida a ele novamente. Ah, que legal! Mas sabe, sobre tudo isso, o que realmente importa é de que quem aceita e quem ama Jesus e aceita como seu Salvador pessoal pode se tornar filho de Deus, assim como Jesus. Que notícia boa! Eu quero me curar do pecado. Peraí. Primeiro deixa eu ver se eu entendi. Tá. Tu tá falando aqui que esse problema dela do pecado tem solução. Tem Jesus. E a morte? Sim. Por causa do que Jesus fez na cruz, por causa que Ele morreu na cruz, nós um dia podemos ter vida eterna com Deus. Tá, e como que vai curar ela do pecado, então? É muito simples. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender e aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Tá, mas como faz isso? Vamos fazer assim. Eu vou orar e você repete comigo. Pode ser? Pode ser. Jesus, Jesus, perdoa os meus pecados. perdoa os meus pecados. Seja o Senhor e Salvador da minha vida. Seja o Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Em nome de Jesus. Em Amém. nome- Amém. Pronto. Tá sentindo ainda? Nossa, eu tô muito melhor. Ah, não, peraí. Isso não pode ser assim, né? Tão simples e tão rápido. Ah, a gente aqui no nosso programa sempre tem uma máquina portátil de exames raio-x. Ela está aqui. Venha cá. Vamos tirar a prova ao vivo. Fique parado. Pode sentar. Alguns segundinhos e a impressão já cai aqui na minha mesa. Coração limpo! Uau! Mas isso é inacreditável! Esse é o maior milagre que eu já vi!
Que legal! Eu também vou fazer isso na minha casa. Até mais, pessoal!